Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de todos os nossos amados e queridos ouvintes. Nesta oportunidade, nós estaremos dando início ao nosso estudo do capítulo 8 de Romanos. E vamos observar do versículo 1 ao versículo de número 4. Diz-nos assim a palavra: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nestes versículos, nós encontramos algumas palavras que constituem-se a base para o entendimento de todo o ensino que o apóstolo vai desenvolver no capítulo 8. São elas: condenação, em Cristo Jesus, lei do Espírito de vida, justiça da lei, andar segundo a carne e andar segundo o Espírito. Essas palavras constituem-se o fundamento de todo o ensinamento. E é importante nós entendermos de que maneira essas palavras elas estão relacionadas no texto e nas nossas vidas. Então vamos observar estes versículos. Em primeiro lugar, Paulo, ele disse: portanto, agora. Nós encontramos aqui duas coisas importantes. Primeiro, a palavra portanto é um contraste. O que ele vai apresentar está contrastado com o que ele apresentou. E o que ele apresentou? O pecado como uma lei. O capítulo 7, ele trata esta questão. E ele nos ensina que o pecado como uma lei apresenta-se com 4 características. O pecado, ele é despertado. O pecado, ele revive. O pecado, ele engana. E o pecado, ele torna-se excessivamente maligno. São as características do pecado apresentadas no capítulo 7. E o apóstolo deixou muito claro que quando o pecado se apresenta com estas características, nenhum homem consegue vencê-lo. Nós estudamos esta questão. Então Paulo está dizendo, portanto, ou seja, em contrapartida a esta verdade apresentada em relação ao pecado, existe algo. E este algo é agora. Este agora, ele indica um estado presente, algo que está contrastado com aquilo que foi no passado. Porém, agora é no presente. E o que acontece agora? Nenhuma condenação há. Ou seja, o pecado, ele não pode dominar a pessoa agora. Olha que coisa tremenda. O desejo do meu coração é que o Senhor coloque no meu e no teu coração este entendimento. Que nós possamos compreender isto e acreditar nisto do profundo dos nossos corações. O que existe então agora? Nenhuma condenação. Só que esta
condenação que não existe agora, ou seja, este pecado que não pode dominar a minha vida agora, o apóstolo coloca duas questões aqui. É para aqueles que estão em Cristo Jesus e que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Percebam que o apóstolo ele coloca aqui a principal questão que será desenvolvida nestes 4 versículos primeiro, que é o ato de nós estarmos em Cristo Jesus. E este é o ponto fundamental. Eu preciso entender que eu preciso estar em Cristo Jesus. Porque quando eu estiver em Cristo Jesus, então eu serei livre de toda a condenação do pecado. Então vamos observar a maneira que o apóstolo ele argumentou o ato de nós estarmos em Cristo Jesus. É importante observarmos também que ele diz que não andam segundo a carne. Aqui ele vai já de início colocar diante de nós o que prova que eu estou em Cristo Jesus. É quando eu não ando segundo a carne, mas quando eu ando segundo o Espírito. Nós vamos entender que no nosso próximo encontro, a ênfase do apóstolo vai ser a maneira que andamos, ok? Porém, aqui neste versículo, a sua questão principal é nós estarmos em Cristo. Veja bem, o versículo 2 ele diz assim: porque a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Com este versículo, nós encontramos as 3 bases que será desenvolvida sobre a libertação do homem do pecado. Observem, porque a lei do Espírito de vida em Cristo. A lei do Espírito de vida é a lei do Espírito Santo, porque esta é a afirmação bíblica que o Espírito Santo, ele é vida e ele dá vida. Então aqui o apóstolo usa Espírito de vida, porque está contraposta ao espírito da morte, que é gerada pelo pecado. Então veja, esta lei do Espírito de vida, o que ela fez comigo? Ela me livrou. Me livrou do quê? Da lei do pecado e da lei da morte. Observem que eu sou livre porque o Espírito, ele me leva a estar em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! O apóstolo, ele vai deixar muito claro, aqui nesses 4 versículos, que para que eu possa ser livre da condenação, eu preciso da ação do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Observem que aqui o Espírito e o Filho já estão conectados. Por quê? Porque o Espírito me leva a estar no Filho. Eu estando no Filho, eu estou livre da lei do pecado e da morte. Eu preciso aqui nesta oportunidade te incentivar a você rever a explicação de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 11. Porque ali o apóstolo ele vai nos explicar como eu posso estar em Cristo. E ali está claro que é pelo batismo, é pelo ato de eu saber que eu fui plantado em Cristo. Eu preciso saber, e este saber
nós aprendemos ali naquele encontro que trata-se da fé. Este saber é o acreditar. É o que o apóstolo diz, a fé vem pelo ouvir. A partir do momento que eu sei, a fé é gerada. Então eu preciso saber que eu fui morto com Cristo e fui ressuscitado. Eu preciso saber que se Cristo destruiu a morte e o pecado, então a morte e o pecado não têm domínio sobre ele. E se eu morri com Cristo e ressuscitei com Cristo, então o pecado também não tem domínio sobre a minha vida. Então veja a importância de nós conectarmos estes dois textos. Então, observem, reveja Romanos 6, do 1 ao 11. Nestes dois versículos, o apóstolo ele está tratando da libertação da condenação. Só que para que eu seja liberto, eu preciso do Espírito me levar a estar em Cristo. Porque o que vai me libertar é eu estar em Cristo. Porque quando eu estiver em Cristo, o pecado ele não terá domínio sobre a minha vida. Agora, o terceiro versículo está escrito assim: porquanto o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne. Paulo está dizendo assim: a lei não pode libertar o homem do domínio do pecado. E ela não pode porque ela está enferma. Ou seja, a natureza do homem está contaminado com o pecado. E a lei, ela não tem condições, ou seja, as obras, as práticas, o ato do homem praticar obras para ser livre do domínio do pecado, não tem condições. E aqui Paulo está dizendo, a lei não pôde, era impossível, sem condições nenhuma. Aí ele coloca diante de nós o terceiro grande fundamento. Ele diz assim, que neste tempo, Deus, prestem muita atenção nesta verdade. Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. O que aconteceu aqui? A lei era impossível. Então, Deus, ele enviou Jesus Cristo. Este envio de Jesus Cristo foi em semelhança da carne do pecado. Jesus Cristo, nesta semelhança da carne do pecado, ele condenou pelo pecado, ou pelo ato de ele não pecar, ele condenou o pecado na carne. E aqui está o terceiro fundamento que completa o que me dá condição de eu ser livre da condenação do pecado. Veja, aqui é o ato do Deus Pai. O que o Deus Pai fez? Enviou. Quem o Deus Pai enviou? O seu Filho, Jesus Cristo. Como Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo? Em semelhança da carne do pecado. É a doutrina da união hipostática, que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. É o que o escritor aos Hebreus nos ensina, que nós temos um sumo sacerdote que pode se compadecer dos nossos pecados, porque como nós, ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Que coisa maravilhosa!
Agora observem que, nestes versículos, a Trindade está unida com o objetivo de levar o homem a ser livre da condenação do pecado. De que maneira? Deus Pai envia o Filho. O Filho enviado condena pelo pecado o pecado na sua carne. O Deus Espírito, que é descrito aqui pelo apóstolo como Espírito de vida, ele nos leva a nós estarmos em Cristo. O estar em Cristo me leva a ser livre do domínio do pecado. Que coisa maravilhosa nós compreendermos estas verdades. O desejo do meu coração, do profundo da minha alma, é que o Senhor produza na minha e na tua vida este entendimento. E nós possamos acreditar nesta obra do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Porque, sem dúvida nenhuma, não há um outro caminho para o homem ser livre do domínio do pecado. Agora observem o versículo 4, e o apóstolo vai nos dizer que tudo o que aconteceu, o ato de Deus enviar o Filho condenar pelo pecado, o pecado na carne, o Espírito nos introduzir a Cristo, para que nenhuma condenação haja em nós. Agora o apóstolo diz que tudo isto é para que a justiça da lei. E aqui está, então, mais uma das palavras de importante para nossas vidas. Justiça da lei. Nós aprendemos que significa o ato de nós cumprirmos com justiça toda a lei de Deus. O que é a lei de Deus? Nós estudamos em Romanos 2, do 12 ao 16. Aleluia! Que a lei de Deus é toda a sua palavra. Então veja, Paulo, ele está aqui levando a nossa mente a nós entendermos que existe a ação de Deus Pai, a ação de Deus Filho e a ação do Deus Espírito. Em contrapartida, nós precisamos ter reações em relação a estas ações de Deus para nós. E a reação que precisamos ter é a justiça da lei, ou seja, o cumprimento da lei, a obediência à palavra de Deus, se cumprisse em nós. Observem que aqui o apóstolo ele está abrindo agora o seu ensinamento para a questão que ele vai tratar a partir do 5. E nós estaremos estudando isto. Ele diz assim, que estas ações de Deus foi para que eu pudesse obedecer à lei de Deus. E a obediência à lei de Deus, ela seria visível na minha vida da maneira que eu viveria a minha vida aqui na terra. Ele descreve assim, cumprir-se em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observem que no versículo 1, o apóstolo diz que para nós sermos livres da condenação do pecado, precisa acontecer duas coisas. Primeiro, estar em Cristo. E segundo, não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. Observem que na estrutura destes 4 versículos, o apóstolo nos explicou como eu posso estar em Cristo. Agora, no final do versículo 4, ele retoma a questão do andar no Espírito.
e não andar segundo a carne. Ele retoma aqui e afirma isto. Fala, olha, o que vai provar que nós estamos em Cristo e assim livres da condenação do pecado é a maneira que eu ando. Que coisa maravilhosa. E agora ele vai então explicar a questão do não andar segundo a carne, mas andar segundo o Espírito. Mas isto nós estaremos estudando no nosso próximo encontro, ok? Então eu já quero aqui, de todo o meu coração, te convidar para que você nos acompanhe. Eu tenho certeza que Deus estará fazendo obras maravilhosas em nossas vidas. Para nós então aqui concluirmos a maneira que as palavras condenação em Cristo Jesus, lei do Espírito de vida, justiça da lei, andar segundo a carne e andar segundo o Espírito, elas se relacionam com as nossas vidas. Nós vamos aqui colocar em ordem cronológica os acontecimentos que aconteceram aqui nestes versículos, com o objetivo de nós entendermos o que o apóstolo ele queria que nós aprendêssemos nestes 4 versículos. Primeiro lugar, observem a base de tudo, o fundamento principal de toda essa questão é a seguinte: Deus enviou o seu Filho. E aqui está, oh aleluia, o primeiro acontecimento, ou seja, aonde tudo começou, foi o ato de Deus enviar o seu Filho. E esta é uma doutrina bíblica que vai me mostrar que é o ato de Deus Pai. Observem que é uma ação de Deus Pai, que o homem nunca vai entender. Mas nós precisamos acreditar que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, que homem nenhum vai conseguir entender, foi o amor de Deus que levou Deus a tomar esta atitude, enviar o seu Filho. O segundo acontecimento aqui destes versículos é que o Filho, Jesus Cristo, ele veio em semelhança da carne do pecado. Isto é muito importante. É muito importante nós compreendermos isto, esta doutrina, que Jesus ele veio, mas ele não veio como Deus. Ele veio em semelhança da carne do pecado. Ele sentia o que eu e você sentimos. E saber isto, olha, é algo maravilhoso. Nós vamos entender que lá no versículo, a partir do versículo 23, quando o apóstolo vai tratar da oração, a maneira que, o que este ensinamento, esta verdade de que Jesus ele sentia tudo o que eu sinto, tá certo? Isso produz nas nossas vidas. Isto é muito bom nós sabermos esta verdade, de que nós temos um Deus que está à direita de Deus, que é todo poderoso, que tem todo o domínio nas suas mãos, mas ele entende os meus sentimentos, ele entende os teus sentimentos, ele sabe a angústia, ele sabe o que você pensa, o que você passa. Isto é maravilhoso. Então veja, a segunda obra maravilhosa aqui destes versículos é que Jesus ele veio em semelhança da carne do pecado. Em terceiro lugar, o Espírito de vida é enviado ao homem. Observem que pelo ato de Jesus, ele vir em semelhança
da carne do pecado e vencer o pecado, o que acontece? Ele envia o Espírito. E esta é uma grande verdade. Jesus, em suas últimas instruções aos discípulos, lá no Evangelho de João, ele deixou esta questão muito clara. Ele disse, olha, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador, que estará com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Oh, que maravilha! O que Jesus conquistou para nós é muito grande. Ele envia o Espírito. Em quarto lugar, ou seja, o quarto acontecimento aqui nestes versículos é que o Espírito de vida que foi enviado por Jesus ao homem, ele trabalha ao nosso favor. E este trabalho é nos livrando do quê? Da lei do pecado e da lei da morte. Lembra que o apóstolo ensinou no capítulo 7 que nenhum homem consegue vencer o pecado? Nenhum homem consegue vencer. Aqui ele está dizendo, o Espírito de Deus livra. O Espírito Santo de Deus te dá condições de você ser livre do domínio do pecado. E eu estou aqui nesta oportunidade falando a você esta palavra, porque eu acredito nesta verdade. Eu creio que eu não posso vencer, mas eu creio que o Espírito de Deus pode me dar condições de vencer o pecado. E isto nós vamos entender aqui em toda a estrutura de Romanos, que é pela palavra de Deus. A palavra de Deus e o Espírito trabalham nas nossas vidas e nos dá condições de vencermos o domínio do pecado. Em quinto lugar, o quinto acontecimento aqui é que o homem livre da lei do pecado, ele não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então veja que aqui é uma reação do homem em relação à ação que Deus fez por ele. E esta verdade, nós vamos observar ela com mais detalhes. Porém, eu já quero deixar aqui que o evangelho verdadeiro, obrigatoriamente, precisa nos levar a nós termos vida prática, vida santificada. Porque o ensinamento é mortos para o pecado, vivos para Deus e apresentando os membros ao Senhor como sacrifício vivo. Então esta é a grande verdade. Eu preciso reagir em relação à ação que Deus fez pela minha vida. E o que Deus fez pela minha vida? Deus enviou o Filho condenou o pecado, o Filho enviou o Espírito me livra da lei do pecado e da morte. Logo, eu preciso andar no Espírito e não segundo a carne. O sexto acontecimento aqui, para concluirmos, o homem que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito, para este homem não existe nenhuma condenação. Então, observem que é para este homem que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Este homem está livre da condenação do pecado. O desejo da minha alma é que o Senhor produza estas verdades nos nossos corações e que nós possamos entender que Jesus Cristo, ele fez algo por nós. Deus Pai fez algo por nós. O Deus Espírito Santo, ele faz algo por nós. E tudo isso tem o objetivo de nos levarmos a nós sermos livres de toda condenação. E que isto resulta em vida prática, em maneiras de viver, como nós estaremos observando no nosso segundo encontro, que será do versículo 5 ao versículo de número 8. Deus abençoe
a sua vida e continue nos assistindo, continue estudando a palavra de Deus, que com certeza isto é vida para as nossas vidas. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, obrigado, Jesus, pelo Senhor ter vindo aqui na terra em semelhança da carne do pecado e ter condenado o pecado na carne. Obrigado, Jesus, pelo envio do Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo, por me levar a estar em Cristo. Obrigado, Espírito Santo. E eu entendo que esta ligação que acontece entre o homem e Deus é através da palavra e do Espírito. O Espírito nos revela a palavra nos revela o Espírito, Jesus e o nosso Deus Pai. Meu Deus, que estas verdades estejam nos nossos corações, esteja na minha vida, na vida de todos que me ouvem, através desta palavra. Eu sei, Senhor, que isto é um milagre que precisa acontecer nos nossos corações. O milagre do entendimento de que não somos, de que não podemos, mas que o Senhor é, que o Senhor pode. Tira, Senhor, a incredulidade, Senhor, tira a dúvida, Senhor, tira tudo aquilo que nos afasta de Ti. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, e desde já te agradeço pela Tua grande obra efetuada em nossas vidas, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Deus abençoe a sua vida. No nosso próximo encontro, nós estaremos estudando sobre o andar no Espírito e o não andar na carne. E eu tenho certeza que o Senhor tem grandes obras para realizar em nossas vidas. Deus abençoe.